Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre a carta de Tiago, nós entramos na nossa lição de número 6. E essa lição vai falar sobre a palavra. E antes de eu até deixar o título da lição, eu queria fazer uma breve introdução. Quantas vezes, falando sobre palavra, nós não vemos coisa do tipo declare tal coisa, declare que você é campeão, declare que você é rico, declare que essa doença já era, declare isso, declare aquilo. Ou então no sentido de eu amaldiçoo, posso, enfim, utilizando a palavra como se nós tivéssemos qualquer poder perante Deus, como se nós pudéssemos pressionar Deus contra a parede e falar, olha, eu tô falando isso e se eu tô falando isso, vai acontecer. Bem, biblicamente nós sabemos que não é assim, Essa lição vai trazer um contraponto. E é por isso que eu queria deixar o título para depois, Porque o título dessa lição é Praticando a Palavra. Aqui nós já temos o contraponto, exatamente, Ao invés de ser nós mandando em Deus, ao invés de ser Deus praticando as nossas palavras, Deus fazendo aquilo que nós mandamos, é o contrário, é nós praticando aquilo que Deus fala, É nós praticando aquilo que está escrito, aquilo que está na Bíblia. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Essa lição, ela tá no fim do primeiro capítulo, dos versos 19 a 27, e ao longo da lição nós vamos ler um pouquinho, conforme for necessário. E o primeiro ponto aqui, que é até um ponto bem prático, é o que a palavra de Deus traz pra gente. Bem, para isso nós vamos ler os versos 21 e 25, Na minha versão vai dizer o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E agora pulando para o 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, o que a palavra de Deus traz pra gente? Primeiro de tudo, a salvação, que acho que é o fim último das coisas, Durante a eternidade nós vamos viver com Deus. Então, acho que essa é a principal das coisas, Nossa alegria, nossa esperança não está contida nessa terra, pelo contrário, ela é eterna, Então a palavra de Deus vai trazer esta salvação eterna, mas também, se praticarmos a palavra de Deus aqui na terra, nós também teremos alegrias aqui na terra, A palavra de Deus também vai trazer sim alegria para nós aqui nesse mundo, Não vai ser só lá na frente. Claro, lá na frente vai ser uma alegria eterna, mas também vai trazer uma alegria neste momento. Então, já podemos dizer que é uma ótima notícia. E se nós falamos sobre a palavra de Deus, se nós falamos sobre o que a palavra de Deus vai trazer pra gente, então qual é a contrapartida do homem nesse momento, Qual é a nossa contrapartida? O que nós devemos fazer? Quais devem ser os nossos cuidados? E de novo, Tiago vai ser muito prático. E aqui eu vou dividir em alguns pontos. Primeiro vamos ler o verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, o primeiro ponto é, vamos ouvir mais o próximo, vamos ouvir mais os outros, vamos ouvir aquilo que está acontecendo. E sim, embora esse mundo vá nos trazer inúmeras indignações, embora esse mundo vá nos trazer inúmeros momentos de ira, embora esse mundo vai nos trazer inúmeros momentos em que a gente vai querer falar, a gente vai querer se irar, a gente vai querer se exaltar, a gente vai querer que a nossa voz seja ouvida. Tiago aqui vai falar, não, vamos ouvir, vamos falar depois, vamos nos irar depois. Primeiro a gente ouve, que a nossa principal reação seja, vamos ouvir. E daí, pegando aquilo que nós já lemos no próprio verso 21, Tiago vai falar que nós devemos nos livrar de toda a maldade que está na gente, Por quê? Porque essa ira, que é natural, ela vai gerar uma maldade. Independente se o outro é mau. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para ser amor. Então, por mais que esse mundo seja um mundo caótico, por mais que esse mundo nos leve a ficar irritado mesmo em inúmeros momentos, a nossa reação para com o mundo não deve ser uma reação de ira. Não deve ser uma reação de ódio, pelo contrário, ela deve ser uma reação de amor. E por isso que Tiago aqui vai falar, primeiro a gente ouve, e que nós sejamos tardios em falar e nos irar. Muito tem se falado que a gente tem que tirar aquilo que está em nosso coração, que muitas vezes nós temos que colocar para fora.
E em determinados momentos, sim, nós temos que colocar para fora aquilo que está dentro da gente. Mas quantas vezes esse colocar para fora não acaba gerando mais ira? E até trazendo para os nossos momentos atuais. Sim, nós estamos em um momento caótico, nós estamos provavelmente em um dos piores momentos da nossa história. Mas o quanto que nós colocarmos isso para fora não gera mais ódio, não gera mais ira. E muitas vezes essa ira e esse ódio contra aqueles com os quais não podem fazer nada, contra aqueles com os quais não são os responsáveis diretos pelo que está acontecendo, né? Muitas vezes nós nos iramos com pessoas que sim fizeram coisas ruins, sim fizeram coisas com as quais nós discordamos, mas muitas vezes essas pessoas, quando fizeram aquilo, elas não tinham um pensamento maldoso, elas não queriam ser más. Porém, infelizmente, por qualquer motivo, suas ações geraram problemas, geraram consequências ruins. E daí, ao invés de nós escutarmos elas e entender o que levou elas a tomar essas decisões, não, nós só apontamos o dedo e falamos: você tomou essa decisão, você fez isso, você fez aquilo, saia de perto de mim. Excluímos essa pessoa, nós tratamos essa pessoa com ódio, sendo que aqui, né, lendo esses 2 versículos, nós vemos que primeiro nós devemos ouvir, jogar essa ira para o lado e tirar toda a maldade que tem em nós. Então, aí sim, tratar essa pessoa com amor. O próximo ponto está no verso 26, que na minha versão vai dizer o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Então é mais ou menos isso que nós já falamos, né? Se nós muitas vezes apontamos o dedo, se nós muitas vezes nos iramos, xingamos, criticamos, gritamos, brigamos por qualquer motivo, e se essa ira, se esse ódio é maior do que o nosso amor, se essa ira, se esse ódio é aquilo que nos define, nós não podemos dizer que somos cristãos, né? Nós não podemos dizer que amamos a Cristo. E aqui eu posso até puxar aquilo que João vai falar, né, lá em 1 João 4,20. Né? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E na sequência João vai falar: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então aqui, né, nós vemos que Tiago está falando, embora em outras palavras, mais ou menos a mesma coisa. Nós não podemos viver do ódio. Nós não somos cristãos se defendemos do ódio, se vivemos do ódio. E aí, é algo que nós infelizmente vemos muito na TV e nas diversas mídias, né? Nós somos infelizmente conhecidos como um povo muito intolerante. Quantas vezes nós vemos pessoas grandes, pastores de renome, brigando por coisas inúteis, por coisas pequenas, e apontando o dedo na cara dos outros, falando frases do tipo: eu desafio você a isso, eu desafio você a aquilo, ou pior, né? Eu como homem de Deus desafio você a isso. E sendo que, bem, como está escrito, se nós não refrearmos a nossa língua, a nossa religião não é verdadeira. E nós aprendemos o que não fazer, né? E agora, o que fazer? Então, o último ponto está dentro do verso 27, né? Que na minha versão vai dizer assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui, né, são coisas ao mesmo tempo simples e complicadas, né? Aqui nós temos que nós devemos sim cuidar do próximo, nós devemos cuidar dos necessitados, né? Aqui ele vai falar do órfão e da viúva, porque são pessoas que passam por extrema carência. Naquele momento, né, tanto o órfão quanto a viúva, eles não tinham nenhum amparo, né? O órfão e a viúva não tinham quem cuidar deles, né? Sem um homem na casa, de novo, voltando naquele momento, né? Voltando para aquela cultura, sem um homem na casa, não haveria como sustentar, né? Essas pessoas não tinham sustento, elas dependiam de caridade. E aqui
Tiago vai falar: a religião de Deus é essa, cuide dessas pessoas. Trazendo para hoje, nós podemos dizer também que os enfermos são essas pessoas, os necessitados, aqueles que estão desempregados, aqueles que passam por situação de carência, moradores de rua ou diversas minorias, né? Quaisquer pessoas que passem por situação de carência, por necessidade, que realmente precise de ajuda, bem, a religião de Deus é essa: ajude essas pessoas. Como? Aí é algo muito complicado, muito particular, né? Cada um vai poder ajudar de um jeito, uns com mais, uns com menos, mas nós somos chamados sim para ajudar o próximo. E também não nos deixar corromper pelo mundo. E aqui, né, entra um ponto, o que eu considero mais complicado, porque quando fala em não se deixar corromper pelo mundo, a primeira coisa que vem à nossa mente é: tá bom, eu não vou ser essa pessoa má, que Tiago já falou, né? Eu aprendi que eu devo refrear a minha língua, eu aprendi que eu devo amar, então eu não vou me deixar corromper pelo mundo. Mas o nosso inimigo é muito astuto. Eu até proponho uma reflexão aqui. Quantas vezes nós não trocamos ou nós não invertemos a ordem das coisas? Quantas vezes nós não colocamos as nossas obras sociais, as nossas caridades acima de Deus, né? E eu entendo aqui que este é talvez o grande ponto do não deixar se corromper pelo mundo. Porque não deixar se corromper pelo mundo mal, embora seja difícil, é alarmante. Nós percebemos. Mas e não deixar se corromper pelo mundo nas coisas boas, nas coisas que nós devemos sim fazer, né? Como é que nós não vamos nos corromper, né? Ou colocar outras coisas no pedestal, no lugar de Deus? Essa é talvez, pelo menos para mim, a grande reflexão, né? A grande dificuldade. Nós temos sim que fazer boas obras, nós temos sim que cuidar do próximo. O cuidado ao próximo não é opcional, ele é obrigatório. E como que nós sabemos, e como que nós vamos medir isso? Bem, como eu falei, talvez essa seja a grande dificuldade, né? Nós temos sempre que tomar o cuidado de colocar Deus no lugar certo, de saber que tudo que nós fazemos é porque Deus nos amou e não o contrário. Então, gente, essa é a aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.